Glória a Deus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nessa noite nós te exaltamos, te engrandecemos, te damos graças pela oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra. Sim, Pai, a oportunidade que temos de sermos alimentados, instruídos por Tua Palavra, Pai. No nome de Jesus, te pedimos espírito de sabedoria e revelação no pleno entendimento da Tua vontade. Queremos estar iluminados, esclarecidos, cheios da forte convicção de Cristo nosso Senhor. Para isso nós abrimos o coração, inclinamos o ouvido para as Tuas verdades e te agradecemos por uma noite de crescimento. Seremos alimentados por Tua Palavra e instruídos por Teu Espírito. Teu Espírito vai vivificar essas verdades e nos fazer perceber, para que possamos pô-las em práticas e colher os benefícios. Somos gratos, Pai, por todas as Tuas bênçãos em nossas vidas, no nome de nosso Senhor Jesus. Quem concorda diz amém. Amém. Pode sentar. Obrigado, pessoal do louvor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Antes de começar a ministração, eu quero agradecer ao pastor Esdras pela oportunidade, não somente a ele, a toda a equipe dele, a todos esses irmãos que têm trabalhado aqui em prol do teu crescimento. É um prazer, um privilégio estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu tinha colocado aqui no esboço para ministrar um assunto, só que à medida que ia passando o louvor, eu percebi, Deus sinalizou para eu falar sobre o poder da ressurreição. Cantamos uma canção que fala sobre o poder da ressurreição. Estão comigo? Eu sei, irmãos, que estamos saindo de uma pandemia porque os problemas, dificuldades são passagens. Sim ou não? É isso que a Bíblia mostra, são passagens. E quando nós entendemos o poder da ressurreição, o que Cristo deixou disponível através do seu sacrifício, nós vamos perceber que não existe hoje necessidade que possamos ter que não tenha sido contemplado por Cristo. Tudo quanto venhamos a necessitar, Jesus já preencheu isso, já deixou disponível na cruz ou quando Ele morreu por nós. Posso ter um amém? Quero falar sobre isso, o poder da ressurreição. Qual é o poder que está disponível? O que foi que aconteceu? O que está disponível para mim e para você? E de acordo com as Escrituras, irmãos, vamos perceber inúmeras verdades. Amém? O que eu quero que você entenda essa noite é que através de um só ato, de um ato de sacrifício, através de uma crucificação, Jesus deixou disponível bênçãos, benefícios que vão te alcançar no espírito, na alma e no corpo. Amém? E para começar, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 17, quem encontrou, diga, eu vou subir. Eu vou subir. Quem não encontrou também pode confessar. Amém? Mateus 17, 22 diz, reunido eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e este o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se alegraram grandemente. Eu falei errado propositalmente para chamar a tua atenção. Então os discípulos se alegraram, se entristeceram. Olha só, em várias vezes, praticamente toda vez que Jesus Cristo, nosso Senhor, falou sobre sua morte e ressurreição, isso era motivo de preocupação para os discípulos. Eles não se alegravam, eles não entendiam a obra de Deus, o plano de Deus, eles não entendiam o que estava envolvido. E por isso sempre trazia uma tristeza. E é justamente quando em Mateus 16 que Jesus fala sobre isso, em que Pedro dá ocasião ao diabo e fala palavras que estavam desestimulando o Senhor Jesus. Porque os discípulos pensavam que a morte de Cristo era prejuízo ou trazia tristeza. Porque toda vez que Jesus falava sobre sua morte, trazia tristeza aos discípulos. Porque em sua compreensão limitada, eles pensavam, peraí, que conversa é essa, Jesus? Tu vai morrer?
Quem é que vai multiplicar os pães e os peixes? Quem vai perdoar os pecados? Quem vai trazer paz e alegria aos corações? Quem vai acalmar a tempestade? Não morre não, Jesus. Na mente dos discípulos, a morte de Jesus seria prejuízo, seria o fim dos milagres. Por ter uma compreensão limitada, por não entender o plano de Deus, toda vez que Jesus falava sobre sua morte e ressurreição, isso era motivo de tristeza e preocupação para os discípulos. Que conversa é essa, Jesus? Tu vai morrer, a bênção vai embora. Na mente dos discípulos era preocupação. Na mente dos religiosos existem vários textos que mostram que eles tramavam, planejavam em como lhe tirariam a vida. Tem várias passagens que sinalizam isso. Eu vou te citar 2 passagens. Mateus 12:14 diz: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, contra Jesus, sobre como lhe tirariam a vida. E Marcos 3:6 fala: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. E tem outras passagens que falam sobre isso. Na mente dos discípulos, a morte de Jesus seria prejuízo. Na mente dos religiosos, eles pensavam: nós vamos matar esse homem, vamos dispersar essa multidão e a gente volta a ter o mesmo ibope. Mas na mente de Deus, algo estava acontecendo. Diga na mente de Deus. Diga na mente de Deus. Se você olhar o Antigo Testamento, inúmeras vezes Deus ele vinha tratando com o seu povo, mostrando, revelando ao seu povo a necessidade da morte de um cordeiro inocente, um sacrifício inocente, uma substituição. A orientação no Antigo Testamento era que o sacerdote, o sumo sacerdote deveria pegar o animal, havia uma imposição de mãos, uma confissão de pecados, pegava um animal e soltava, pegava outro animal e sacrificava. Para quê? Para que quando Jesus Cristo viesse, João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através de uma revelação progressiva, gradativa, Deus vinha mostrando a necessidade do sacrifício, da morte de um cordeiro inocente, para que quando Cristo fosse colocado no madeiro, as pessoas entendessem que aquele homem era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que está incluído na crucificação? Que poder é esse da ressurreição? É o que nós vamos ver em muitas passagens na Bíblia. Eu torno a falar sobre isso. A morte de Jesus, o que ele deixou disponível para mim e para você, nos alcança, são bênçãos que vão atingir, permear cada parte do nosso ser, no espírito, na alma e no corpo. Não existe necessidade hoje que não tenha sido contemplado pela obra de Cristo na cruz. Tudo que venhamos a necessitar, Cristo já deixou disponível. Posso ter um amém? E eu vou falar um pouco mais sobre esse poder da ressurreição. Aleluia! Porque eu quero que você entenda, irmãos. Tem um texto em que Jesus fala, eu vou citar. João 12:24 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos outros frutos. Você é o resultado da morte de Cristo. Estão comigo? Jesus foi tirado de uma condição de morte, vergonha, maldição, sofrimento, doença, castigo e separação. Para quê? Para que eu e você não mais experimentássemos isso. Esses textos que nós vamos ver vai falar sobre identificação ou substituição. Diga substituição. Eu sei que aqui na igreja existem alguns advogados presentes. E nossa Constituição não permite isso. O quê? Olha só. Vamos supor que uma pessoa tenha cometido um crime, ela foi denunciada, ela foi investigada, foi constatado, ela foi acusada, foi condenada e aí vai cumprir a pena. E o crime que ela fez foi grave, ela vai cumprir 30 anos de cadeia. Mas aí de repente chega uma pessoa e fala: te preocupa não, eu vou pagar a tua penalidade, eu vou sofrer no teu lugar, eu vou ficar encarcerado no teu lugar. A nossa Constituição não permite isso, mas no mundo espiritual foi isso que aconteceu entre Cristo e a humanidade. Porque o preço que Cristo pagou, eu e você não precisamos mais pagar. O que ele sofreu, eu e você não precisamos mais sofrer.
Um preço não se paga duas vezes. Eu não tenho que pagar o que Cristo já pagou. Eu não tenho que sofrer o que Ele já sofreu. De fato, os três únicos sofrimentos bíblicos que devemos experimentar, que ainda vamos experimentar, são: o primeiro sofrimento é, Jesus disse, bem-aventurado quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Diga perseguição. Na prática, quando eu pastoreei, eu nunca vi nenhum cristão entrar na igreja pulando de alegria. Glória a Deus, aleluia. O que foi, irmão? Você recebeu uma bênção? Acabei de ser perseguido, pastor. Mas você deve se alegrar. Se você pregou a palavra, se você foi compartilhar o evangelho e houve uma perseguição, uma oposição, te alegra com isso. É um sofrimento bíblico. Posso ter um amém? Existe outro sofrimento bíblico. A Bíblia diz em Tiago: bem-aventurado o varão que suporta a tentação. A tentação é um sofrimento, porque o diabo está trazendo algo que é contrário à natureza de Deus, que foi compartilhada ao nosso coração. E há um sofrimento. E existe um terceiro sofrimento, o sofrer por estar distante de pessoas queridas, de parentes. Toda vez que eu viajo, eu deixo a minha esposa em Campina Grande, o meu filho Emanuel, que vai fazer 5 anos, e agora a minha filha, que tem 40 e poucos dias. A Rafaela, acho que foi ontem, mandou um vídeo, Emanuel conversando com ela, falando do príncipe e da príncipa. E eu assisti isso o dia e fiquei 3 vezes chorando, 3 vezes. É um sofrimento que eu quero que você entenda, irmãos. São os únicos 3 sofrimentos que Cristo não pagou, porque as demais coisas a conta já foi paga. Eu não preciso sofrer outras coisas. E entenda, eu digo isso porque algumas pessoas, diante dessa pandemia, de adversidade, não, mas eu estou sofrendo isso para a glória de Deus. Não. Quando uma pessoa fala isso, ela não entendeu ainda a obra da cruz, ou a mensagem da cruz. Porque na cruz houve uma substituição. Na cruz, Jesus assumiu um lugar de culpa, condenação, maldição, doença, pobreza, fraqueza, para que todo aquele que o confesse como Senhor e Salvador hoje, receba os benefícios que Ele disponibilizou na cruz. Houve uma substituição. Eu gosto de uma canção de Ademar de Campos. Eu não vou tentar cantar, porque senão vai desungir o microfone. A canção diz: pois morreu a nossa morte para vivermos sua substituição. Identificação. Identificou-se com a humanidade, substituindo. E claro, só podemos receber esses benefícios confessando a Cristo como Senhor e Salvador e compreendendo o que está disponível. Como é que Cristo foi crucificado? Professor Marcelo, Jesus ele foi crucificado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é isso que a Bíblia mostra. Jesus não foi crucificado como o Rei dos Reis do Senhor e Senhor dos Senhores. Então, como é que ele foi crucificado? Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 28. Aleluia. De quem é essa Bíblia? Eu vou usar a Bíblia de uma irmã ou de um irmão? Não, eu posso usar essa Bíblia como exemplo? Pronto. Eu vou usar o irmão João, o irmão fictício que está aqui. Mateus 28, 18. E aproximou-se Jesus, falou-lhes dizendo: toda a autoridade. Quanto da autoridade? Me foi dada no céu? O que é que foi dado a Jesus? Me diga. Peraí, o que é que foi dado a Jesus? O que é que foi dada? Pronto. O irmão João se converteu. Está na igreja, mas não tem Bíblia. Faz 1 mês que ele se converteu, mas não tem Bíblia. Faz 2 meses que se converteu, mas não tem Bíblia. Faz 3 meses que ele se converteu, mas não tem Bíblia. Faz 5 meses, mas não tem Bíblia. De repente, no 6º mês de convertido, o irmão João aparece com essa Bíblia. Irmão João, que Bíblia é essa? Uma Bíblia de estudo, Bíblia de estudo, plenitude. De quem é essa Bíblia? É minha, porque me foi dada. Se foi dada, é porque houve um momento na vida do irmão João que ele não tinha Bíblia.
Se foi dada toda a autoridade a Jesus, é porque houve um momento na vida de Jesus que ele não tinha toda a autoridade. Se Jesus não tinha toda a autoridade, eu quero que você entenda que Mateus 28:18 é um texto pós-ressurreição, depois da ressurreição. Se Jesus não tinha toda a autoridade, que autoridade ele tinha? A autoridade de Adão. Porque Deus deu uma autoridade a Adão, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus é o último Adão e Adão é o primeiro Adão. Quem é o primeiro Adão? Adão, e o último? Jesus. É-me dado, foi-me dado. Se foi dado é porque antes ele não tinha todo o poder. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ah não, professor, não vou concordar com isso. Eu vou lhe mostrar várias evidências bíblicas que mostram que o nosso Senhor Jesus Cristo não foi crucificado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que ele foi crucificado então? Segundo aos Coríntios capítulo 13, abre lá. Claro que ele ressuscitou com todo o poder. Eu posso ter um amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus. Versículo 4. Você percebeu pelo sotaque que eu sou nordestino. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Porque, de fato, ele foi crucificado em Fortaleza. Não a capital onde eu nasci, mas a condição física ou espiritual. Porque, de fato, ele foi crucificado como? Peraí, como é que Cristo foi crucificado? Deixa eu te explicar uma coisa. Se houve uma substituição, se Jesus assumiu o nosso lugar para que hoje eu receba as bênçãos, se eu não preciso mais sofrer porque ele sofreu, se eu não preciso mais pagar porque ele pagou, por que ele foi crucificado em fraqueza? Para que hoje você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Tem um texto no Antigo Testamento, diga o fraco, eu sou forte. Pois deixa eu te falar uma coisa. Lembre-se, se em algum momento de tua vida você acordar fraco, quer física ou espiritualmente, se um dia você acordar desmotivado, pega essas verdades da palavra e enche teu coração. Porque Jesus sofreu a fraqueza para que você fosse fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Para que você enfrente todo e qualquer desafio, sabendo que Deus é por ti. Eu posso ter um amém? Amém. Jesus não foi crucificado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele foi crucificado em fraqueza. Diga em fraqueza. Abre em Mateus no capítulo 26. Aleluia. Eu disse 26? Mateus 27, perdão. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Versículo 46. Quem encontrou, diga: minhas contas estão pagas. Quem não encontrou também pode confessar. Mateus 27, 46 diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me... Qual a pontuação final? É uma pergunta, é a pergunta que não quer calar, porque é a pergunta que ainda não encontrou resposta na mente de alguns cristãos. Por que Cristo foi desamparado? Ah não, professor Marcelo, entenda que o pobre coitado de Jesus, quando estava na cruz, sofreu tanto que delirou, não sabia nem o que falava. Não. Quando Cristo estava na cruz, essas palavras que ele falou, o profeta Davi já havia profetizado antes no Salmo 22, verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele leu a Bíblia da época, ele quando leu o Salmo 22, 1, o Espírito Santo disse que isso ia se cumprir lá na cruz, ele na cruz disse, Deus meu, por que me desamparaste? A pergunta é, por que Cristo foi desamparado? Se houve uma substituição, e de fato houve, ele foi desamparado para que você hoje fosse acolhido, para que hoje você seja bem-vindo à presença de Deus.
Deus te convida todo dia a um relacionamento. A Bíblia diz em 1 Coríntios, fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho. Posso ter um amém? Irmãos, pelo amor de Deus, não faça esse tipo de oração. Ó Senhor, eu que não sou digno da tua presença, meu querido, você é filho. A Bíblia diz que você foi tornado idôneo, capacitado. Jesus foi desamparado para que você fosse acolhido pelo Pai. Você é filho. Posso ter um amém? É como se Deus virasse as costas para Jesus para abraçar o mundo. Ele foi desamparado para que nós fôssemos acolhidos. Eu lembro que quando eu era pastor auxiliar lá em Fortaleza, nós estávamos no centro da cidade. Como pastor, a gente resolvia também questões contábeis, ia fazer pagamento e tudo mais. E estava eu e outro pastor. Fomos ao centro da cidade e uma vez que fomos ao banco pagar, resolver algumas coisas, e decidimos passar em uma loja de um irmão no centro da cidade. Esse irmão havia feito rema. E aí fomos lá e tal, fomos bem recebidos, e aí o irmão disse, pastor, isso que vocês estão me visitando, glória a Deus, eu amei demais essa palavra, olha que palavra abençoada, agora eu não posso aceitar, eu não consigo aceitar que o meu Senhor tenha sido desamparado ou tenha morrido por mim. Eu disse para ele, abençoado, é bom você aceitar, porque se Cristo não fosse desamparado por ti, se ele não pagasse a conta, ninguém poderia pagar. Se ele não sofresse o desamparo, você continuaria banido da presença de Deus. Posso ter um amém? Amém. Agradeça a Deus, porque Jesus foi desamparado em teu lugar, para que hoje você fosse acolhido, bem recebido, como um filho de Deus. Amém. Ele sofreu para que nós não mais sofrêssemos. Ele pagou o preço para que eu não mais pagasse. Aí eu já ouvi essa oração, lá em Ribeirão Preto, quando eu pastoreei um tempo em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, uma irmã disse, ó Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Mas se Jesus foi desamparado para o Espírito Santo habitar eternamente conosco, por que é que Deus vai retirar o Espírito? Quem orou isso não foi Paulo, nem Pedro, nem João, foi um personagem do Antigo Testamento, e quando ele se referiu a isso, ele estava se referindo à unção sobre, e não à unção dentro, porque no Antigo Testamento, ninguém era filho de Deus. A unção vinha sobre, capacitava para um serviço, e aquela pessoa não queria que aquela unção saísse. Não retire de mim o teu Espírito. Você é filho, Jesus disse, o Espírito da verdade, que estará para sempre convosco. Ah, professor, mas eu só vou crer se eu olhar no original grego. O original grego é claro. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, Jesus estava experimentando algo que jamais havia experimentado, uma ruptura de comunhão, separação de Deus. Para quê? Para que eu e você fôssemos reconectados ao Pai, ligados ao Pai, através do novo nascimento. Irmãos, o que Cristo fez por nós é muito mais do que a religião está dizendo. Eu estou mostrando o retrato da cruz. Diga o retrato. Abre tua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 4 e 5 diz: certamente, repitam comigo, certamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Aqui o contexto é Jesus. Ele foi castigado para que hoje eu e você tivéssemos paz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, qual é o tempo verbal? Diga fomos. Diga fomos. Diga fomos. Fomos o quê? Pronto.
o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para que hoje eu e você tivéssemos paz. Lamentavelmente, existem algumas estimativas alarmantes. Estão dizendo por aí que depressão será o grande mal incapacitante no século 21. Comigo e com você não. Porque Jesus foi castigado para que eu hoje e você tivéssemos paz. Quem não tem Cristo é uma possível vítima, mas quem tem Cristo tem uma garantia. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração. Certa vez Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Existe a paz do mundo, existe a paz de Cristo. Existe a alegria do mundo, a alegria de Cristo. A alegria do mundo é passageira, é efêmera, é proporcionada pelo sistema do mundo. Já a alegria e a paz de Cristo não, é proporcionada pelo trono, pelo poder de Deus. Estão comigo? O castigo que nos trouxe a paz. Eu lembro que uma vez eu estava ensinando no Rema, lá em Bauru. 2000 e pedrada por aí. Ensinando a matéria Cristo, aquele que cura. Entenda, irmãos, o mérito não está em nenhum homem, o mérito é da palavra de Deus. Amém. Tinha uma irmã lá na monitoria do Rema, ouvindo a palavra de Deus. Cristo, aquele que cura. Ouvindo sobre paz, ouvindo sobre a obra de Cristo. Ela estava tomando tarja preta, mas ela foi curada por Cristo. Ela tomou posse pela fé. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que tudo que venhamos a experimentar, Cristo já disponibilizou uma solução. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi castigado, Jesus, para que eu hoje e você, nós tivéssemos paz hoje. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o versículo 10, do mesmo capítulo 53. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo o quê? Peraí, ele foi feito enfermo, é isso que a Bíblia está afirmando? Se Jesus foi feito enfermo, significa dizer que eu e você não precisamos levar a enfermidade em nossos corpos. Lá em Fortaleza, uma determinada igreja adotou o seguinte slogan: venham para a nossa igreja, porque aqui você pode ficar doente. Ficar doente é privilégio? É vantagem? É coisa boa? Claro que eles falaram isso em detrimento ao que nós havíamos falado sobre cura, ensinando que é a vontade de Deus curar os corpos. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que às vezes acontece de circunstâncias, o diabo querer trazer tentação ou um sintoma de enfermidade vir contra você. Mas eu quero deixar bem claro para você, Cristo, ele foi feito enfermo para que você fosse sarado. A cura de nossos corpos está na expiação. Não somente a cura, mas a paz do nosso coração, a cura, proteção e inúmeros outros benefícios estão disponíveis na expiação de Cristo. O que precisamos fazer é cada vez mais estudar essas verdades e tomar posse pela fé. Diga pela fé. Pela fé. Glória a Deus. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar. A cura de nossos corpos está disponível na expiação e recebemos a cura pela fé. Naturalmente falando, você quer comprar um produto, aí você vai na loja, você compra o produto, parcela em 3 vezes. Vamos citar o exemplo do carnê, aí você recebe aquele carnê com 3 folhas, você paga a primeira, destaca, paga a segunda folha, destaca, paga a terceira, destaca. Quitou ou não quitou? Pronto. Mas aí vem uma quarta cobrança. Aí vem a quarta cobrança pelo correio e você recebe, eita, uma quarta cobrança. Eu comprei esse produto, parcelei em 3 vezes, paguei, mas eu sou uma pessoa muito humilde, eu vou pagar a quarta cobrança. Pagar a quarta cobrança é sinônimo de humildade ou é sinônimo de ignorância do Código de Defesa do Consumidor? É sinônimo de que aquela pessoa é ignorante quanto aos seus direitos como consumidor. Ela tem que pagar a quarta cobrança? Sim ou não? É onde eu quero chegar.
Quando um cristão está doente, e infelizmente existem pessoas que pensam dessa forma, não, eu estou sofrendo essa doença para a glória de Deus. Isso não mostra humildade, isso mostra a ignorância da obra consumada de Cristo Jesus na cruz. Porque eu não tenho que pagar uma cobrança quando Cristo pagou tudo na cruz. Eu não tenho que sofrer enfermidade, eu não tenho que levar enfermidade no meu corpo, quando Cristo já foi feito enfermo para que hoje eu e você fôssemos sarados. Diga, eu sou sarado. De fato, a Bíblia diz em Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 17 e 1 Pedro 2, 24, que pelas pisaduras de Cristo fomos, diga, eu já fui. Quando analisamos alguns versículos da palavra, vamos perceber que o tempo verbal é passado. A Bíblia diz em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A palavra diz em Colossenses que Ele, Cristo, nos tirou do império das trevas e nos transportou. Diga, eu já fui transportado. Aleluia. Abre agora em Gálatas capítulo 3. Estamos vendo como foi que Cristo foi crucificado. Estamos montando o quadro da crucificação. Gálatas capítulo 3. Versículo 13. Cristo nos resgatará da maldição da lei. Ele já fez ou vai fazer? É um fato? Está consumado? Como foi que Cristo fez tamanha proeza? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição. Aponte para você, diga, no meu lugar. Aponte, diga, no meu lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, tem uma escritura, uma inscrição, um texto, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé a promessa feita pelo Espírito. Deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. Esse ensino de quebra de maldição, cura interior e regressão não são neotestamentários, nem do Antigo Testamento. Então, de onde é que são? Ensinos que negam a obra consumada de Cristo Jesus. São ensinos que vão contra a obra redentora de Cristo. Você não tem que quebrar maldição nenhuma, porque Cristo se fez maldição para que você fosse feito abençoado. Bendito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Então, houve uma substituição. Irmãos, eu sou grato a Deus pela literatura do irmão Reagan, porque eu mesmo já tinha sido influenciado, logo quando novo convertido, sobre esse ensino de quebra de maldição. E eu lembro uma vez que uma irmã veio conversar comigo, relatando alguns problemas que estava enfrentando. Eu disse para ela, irmã, deixa eu te falar uma coisa, faça uma quebra de maldição. Eu tinha sido vítima de ensino errado e até mesmo um propagador de ensino errado, mas eu entendi a vontade de Deus, eu entendi a palavra e parei de ensinar essas coisas. Estão comigo? Amém. Chegou a literatura do irmão Reagan, comecei alguns livros, comecei a ler. Quando eu era criança, várias vezes eu presenciei minha mãe com um problema cardíaco chamado taquicardia. Era uma aceleração repentina do batimento cardíaco. Segundo o que os cardiologistas haviam dito, não mata, mas maltrata, e maltratava ela e a mim também, porque eu, quando criança, via minha mãe, quando ela trabalhava demais, negligência, não se alimentava direito e se ficava preocupada, quando dava mais ou menos 18 horas, ela sentava, esmorecia e se ficava saltando, não sei se era veia ou artéria, ficava saltando, suando frio, e eu ficava abanando, perguntando, mãe, a senhora está melhor? Não mata, mas maltrata, e maltratava ela e a mim. Segundo o que a medicina diz, eu sei porque diz, problema cardíaco herda-se da ascendência e transmite para a descendência. Mas eu sei o que a Bíblia diz. Eu me converti no ano de 1996, lá em Fortaleza.
No ano de 97, eu estava numa quarta-feira sentado assistindo televisão e comecei a sentir os mesmos sintomas que eu vi na minha mãe. Um batimento irregular, uma arritmia cardíaca, meus braços esmorecendo, definhando, né? Como diz o Nordeste, esmorecendo a força, né? O tônus muscular saindo e esmorecendo. Isso durou alguns segundos. Isso numa quarta-feira. Quinta-feira eu fui à igreja. Sexta-feira eu estava sentado lá no mesmo local, assistindo televisão, e no mesmo horário comecei a sentir os mesmos sintomas. O demônio era pontual. Só que eu dei um pulo e eu disse, não importa o que eu estou sentindo, o que importa é o que Cristo Jesus fez por mim, e pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado. Em minha vida não existe nenhuma maldição, porque eu sou abençoado pela fé em Cristo Jesus. Jesus se fez maldição no meu lugar para que eu hoje fosse abençoado. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que tinha duas opções. Ou eu ficaria escravizado por isso, por falta de compreensão da palavra de Deus, ou eu receberia a liberdade, a libertação que Cristo providenciou na cruz do Calvário. E o fator determinante foi o conhecimento da palavra. E eu vou citar para você 4 passagens bíblicas que ligam conhecimento à qualidade de vida. Quanto mais você aprender sobre Deus, melhor tua vida estará. A palavra diz que o meu povo perece porque lhe falta. Daniel 11:32 diz, um povo que conhece o seu Deus é forte e fará proeza. João 8:32 diz, e conhecereis a verdade, e ela vai deixar do mesmo jeito. É assim? Diga libertar. E em 2 Pedro fala, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Quem aqui gosta de graça e paz? São essenciais para uma vida bem-sucedida, pois a graça e a paz não são adicionadas, não é adição, é multiplicação, serão multiplicadas no pleno conhecimento. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se Ele mesmo maldição em teu lugar. Como é o teu nome? Diego. Se Jesus se fez maldição no lugar de Diego, existe alguma necessidade de Diego ter maldição na vida dele? Ou achar que tem maldição? O que ainda tem é uma falta de compreensão da obra consumada de Cristo Jesus na cruz. Mas não tem não. Você sabe a palavra. Amém? O que ainda pode ter é uma falta de compreensão da obra consumada de Cristo Jesus na cruz. E deixa eu te explicar outra coisa. Fé é simultânea ao conhecimento. Como assim? Eu só posso acreditar em algo que eu sei que está disponível. Tão logo eu descubro que está disponível, eu recebo pela fé. Por que muitos não andam pela fé em cura? Porque desconhecem que a cura está disponível para todos. Por que muitos não andam em liberdade quanto à questão de maldição? Porque acham que a maldição ainda tem uma maldição pendente. Não. Você não é maldito, você não está no reino amaldiçoado, você é um bendito filho de Deus. A Bíblia diz em Colossenses, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No reino de Satanás tem maldição? Tem. No reino de Deus também tem? Não, é diferente. É diferente. Não tem sentido. Deus te tira das trevas para trazer para a luz, para continuar amaldiçoando? Não tem sentido. Você é bendito. Diga maldito nunca mais. Irmãos, eu estou falando o que Cristo fez. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tem um texto nas Escrituras, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus sabia que quando ele fosse posto no madeiro, a maldição da humanidade seria colocada nele. Para quê? Para que todo aquele que o confesse como Senhor e Salvador seja abençoado. E isso recebe-se pela fé. Amém? O que é que gera fé? A palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Eu lembro que, estou falando sobre, se Cristo foi feito maldição em nosso lugar, não tem nenhuma maldição em tua vida. Tem alguma maldição? Então você não tem que quebrar maldição, porque não tem o que quebrar o que não tem. Como é que eu vou quebrar uma coisa que não tem na minha vida? Não tem sentido.
O que fez com que eu estudasse sobre o assunto foi quando na época eu morava em Ribeirão Preto e fui ensinar uma matéria em Campinas, uma matéria do Rema em Campinas. Peguei o ônibus, não sei se foi o Rápido, não, foi o Cometa. Peguei um Cometa, da aviação Cometa, que tem um Rápido Ribeirão e tem um Cometa. E aí eu sintonizei o rádio em uma frequência para ouvir alguma mensagem, porque eu gosto de ouvir mensagem e tal, e eu ouvi uma mulher falando. E aí você falando sobre anjo, falando sobre TVP. Alguém sabe o que é TVP? Vou explicar o que é. Aí ela falou sobre, você tem um anjo, aí você vem para cá, você vai fazer uma TVP e depois vai receber uma mandala. Que negócio esquisito, eu pensei que fosse evangélico. Mas não era evangélico, era uma mensagem de catimbozeiro, de bruxo. TVP é terapia de vidas passadas através de regressão. Deu um estalo. Peraí. Se Paulo não ensinou sobre quebra de maldição, cura interior e regressão, Jesus não ensinou, Pedro não ensinou, nem Judas fez essas coisas. Por que tem cristãos fazendo hoje? Infelizmente, deixaram de estudar o que Cristo fez na cruz para estudar o que os bruxos catimbozeiros. É uma prática pagã, não é uma prática cristã. Lamentavelmente. Estão comigo? Professor, mas o senhor não sabe o que eu era no passado. Mas eu sei o poder da ressurreição que Cristo disponibilizou para você. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado. Quem foi o único homem que andou aqui na terra e não conheceu o pecado? Todos concordam? Isso mesmo. Ele o fez. Eu gosto da versão revisada que diz: Deus o fez. Aponte para você. Pecado por mim? Pecado por nós. Ou mim. Para que nele. Eu te pergunto, você está nele? Você está em Cristo? Amém. Tem certeza? Amém. Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Se você está em Cristo, você já foi feito a justiça de Deus. Amém. Você não é um pecador salvo pela graça. Você não é um pobre verme miserável. Não. Você é a justiça de Deus. Você não tem o direito de dizer que é pecador quando a Bíblia afirma que você é a justiça de Deus. Pelo contrário, o pecado da humanidade foi colocado em Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele, eu e você estamos nele em Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Não menospreze, não desvalorize a obra consumada de Cristo Jesus na cruz. Não, você não tem o direito de dizer que é um pecador quando a Bíblia afirma que você é justiça. Um crente que não entende justiça é um crente condenado. E crente condenado é crente infrutífero na igreja. Lá em Fortaleza chamam capote. Eu sei que em alguns locais do Sudeste dizem cocá, guiné ou galinha d'Angola. Como é que chamam aqui em São Paulo? Galinha d'Angola, como é que ela canta? Como é que ela canta? Diga, tô fraco. Diga, tô fraco. É a canção do cristão que não entende que é a justiça de Deus. Você não é um pobre verme miserável pecador. Quem aqui já pescou? Uma vez, eu e outro pastor, juntamente com o dono da jangada e o filho do dono, entramos no mar 2:30 da manhã. A gente ia pegar peixe grande, viu? Íamos, o intuito era esse. 5 da manhã a jangada virou. O fato de eu ter pescado uma vez me tornou pescador profissional? O fato de um cristão ter cometido um pecado não o torna pecador, porque pecador é aquele que vive na prática do pecado, que planeja o pecado, que respira o pecado, sonha o pecado. Você não é um pecador. E ainda que um cristão peque, tem 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, não é metade não, toda injustiça. Se o crente pecou, confessou, recebeu perdão e purificação de toda injustiça. Posso ter um amém? Amém. Irmãos, você não é... Eu lembro, eu estava uma vez ministrando lá em Arujá. O pastor Lucas Brezan, é Arujá? Pronto, lá na igreja do pastor Lucas Brezan, perto de Guarulhos. Acho que foi 2015, 16, uma coisa assim, 14. Foi por aí.
falando sobre isso. Você não tem o direito de orar dessa forma. Eu fico impressionado, irmãos, quando cristãos oram: ó Deus, eu que não sou digno das tuas bênçãos. Quem aqui é pai ou mãe? Eu tenho 2 filhos. Os meus 2, eu estou ensinando, trabalhando, sabe para quê? Para dar uma vida digna a eles. Não é a outra pessoa não, é a eles. Se eu sou filho de Deus e você, nós somos dignos da bênção de nosso pai. Teu filho é digno das tuas bênçãos. Quem não é digno é o vizinho da direita ou da esquerda, mas teu filho é. Se você é filho de Deus, você é digno das bênçãos do teu pai. Não, pelo amor de Deus, não faça esse tipo de oração. Ó Deus, eu que não sou digno das tuas bênçãos. Se não é porque está orando, então. Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. Irmãos, isso mais frustra a oração. Voltando para esse exemplo. Uma irmã, mãe de um membro da igreja lá em Arujá, eu estava ministrando sobre santos ou pecadores. Como é que Deus nos vê? E aí falei essas verdades que tenho falado aqui, terminou o culto, o filho dela deu uma carona de volta, e a irmã começou a chorar. E aí ele perguntou: mãe, está tudo bem com a senhora? Meu filho, está tudo bem, eu ouvi a palavra. A questão, eu estou chorando porque eu fiquei 11 anos da minha vida orando de forma errada. 11 anos, por quê? Porque ela orava de uma forma indigna. Não, eu e você somos filhos, e filho é digno das bênçãos do pai. Não chegue dessa forma: ó Senhor, eu que não sou digno das tuas bênçãos, eu que sou um pobre, verme miserável. Deus vai dizer: meu filho, então confesse a Cristo, aí você vai ser idôneo, capacitado. Você é filho de Deus, você é digno. A palavra diz em Colossenses que Ele nos tornou idôneos. Estamos vendo como foi que Cristo foi crucificado. Cristo foi crucificado em fraqueza, desamparado, castigado, feito enfermo, feito maldição, feito pecado. E não somente isso, eu quero citar a última passagem. Por último e não menos importante. Abre tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. Perdão, capítulo 8. Você está sendo abençoado? Amém. Eu quero saber, essa noite, quem conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Amém. Você conhece a graça? Então, o que eu vou falar aqui é algo que fala de nós, diz a nosso respeito. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Diga supridos. Diga necessidades supridas. Mais uma vez, diga necessidades supridas. Teu filho, Emanuel vai fazer 5 anos. Eduardo tem, como eu havia dito, 40 e poucos dias. Vai fazer 2 meses, né? 50, tá? Vai fazer 2 meses. Irmãos, eu estou distante. Se eu tomar conhecimento que eles estão padecendo necessidade, eu vou dizer: glória a Deus, que coisa linda, meu Deus do céu. Estão padecendo necessidade, que maravilha. Isso vai entristecer meu coração, porque eu sou pai. Quando Deus vê um filho seu padecendo alguma necessidade, Deus se entristece. Por quê? Porque não há necessidade de padecermos, de sofrermos, de termos escassez. Porque, de fato, na cruz, Cristo foi feito pobreza, pobre, para que eu e você tivéssemos necessidades supridas. Estão comigo? Eu falo necessidades. Eu vou tocar nesse assunto. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou pedir a Deus um avião. Meu ministério não alcançou tamanha abrangência para que eu peça um avião. Não. Eu não vou pedir a Deus um barco. Eu moro em Campina Grande, não tem nem litoral. Mas eu vou pedir necessidades supridas. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que Deus está interessado em suprir necessidades. Se a tua necessidade é um emprego, Deus está interessado. Se é uma casa, Deus está interessado. Se é um carro, Deus está interessado. Porque são necessidades. Agora, se é também um avião, Deus está interessado. O que eu quero que você entenda é que Deus é Pai e Ele quer suprir necessidades. Eu estou dizendo isso porque existem extremos. Enquanto alguns creem que temos que ficar pobres, miseráveis, alguns outros acham que ficaremos bilionários, milionários. A Bíblia fala sobre
necessidades supridas. E não somente isso, o desejo de Deus é que você tenha provisão, sobre e você abençoe outras pessoas. A abundância. Pai, chegou tanto nas minhas mãos esse mês que eu vou... Em primeiro lugar, um crente tem que ser fiel em dízimos e ofertas. Glória a Deus, aleluia. Pai, eu quero contribuir nessa igreja. Pai, eu tenho sido tão abençoado. Eu quero abençoar cada vez mais o teu povo, essa igreja, sendo fiel nas ofertas. Pai, eu tenho sido tão abençoado que eu quero abençoar alguém. Pronto, é isso. Mais do que abundante. A Bíblia diz, Deus proporciona a nós ricamente. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 6. Deus proporciona a nós ricamente, abundantemente, para a nossa alegria. Como foi que Cristo foi crucificado? Ele foi crucificado, de acordo com 2 Coríntios 13:4, em fraqueza. Mateus 27:46, desamparado. Isaías 53:4 e 5, castigado. Isaías 53:10, feito enfermo. Gálatas 3:13, feito maldição. 2 Coríntios 5:21, feito pecado. 2 Coríntios 8:9, feito pobreza. Foi nessa condição espiritual que ele estava na cruz. E desceu ao inferno. Só que a Bíblia diz, entenda que Cristo ele se entregou à morte, acreditando, crendo que o Pai o ressuscitaria no terceiro dia, conforme as Escrituras. E foi lá que Deus rompeu os grilhões da morte. Em todas as passagens no livro de Atos que falam sobre a ressurreição de Cristo, nenhuma delas falam que Jesus se auto-ressuscitou, porque ninguém se auto-ressuscita. Ele foi ressuscitado pelo Pai. A Bíblia diz, tendo o Pai o ressuscitado, Deus o ressuscitou, o Pai rompeu os grilhões da morte, ressuscitando-o no terceiro dia. Isso me faz entender uma verdade, estou falando sobre o poder da ressurreição. Se Jesus, e entenda, a Bíblia diz que ele foi ressuscitado e colocado à direita da majestade nas alturas. Sim ou não? Sim. Isso me faz entender uma verdade. Se Deus teve poder para tirar Jesus do inferno na condição em que ele estava, em fraqueza, desamparado, castigado, feito enfermo, feito pecado, feito maldição, feito pobreza, Deus tem poder para tirar qualquer pessoa de qualquer situação. Porque pior do que Cristo esteve, ninguém pode estar. Algumas pessoas falam, meu Deus, me tire desse inferno de vida. Se Deus tirou Jesus do inferno, rompendo os grilhões da morte, e ressuscitando, vivificando, justificando, Deus tem poder para tirar qualquer pessoa de qualquer situação. Esse poder está disponível. É por isso que Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo entendia o que estava falando, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estou me preparando para finalizar. E você sabe que quando um pregador fala isso, tem mais 55 minutos. Abre tua Bíblia em Atos 26. Quem já fez o rema? Quem está fazendo? E quem vai fazer? Glória a Deus. O que eu estou ensinando aqui, eu aprendi no rema, na literatura do irmão Rega. E é o que eu ensino no rema. Amém? São verdades que a gente... Irmãos, eu lembro. Sabe por que eu cito os versículos sem ler a Bíblia? De tanto ensinar. Quantas vezes eu ensinando a matéria Realidade Nova Criação, Gálatas, Cristo que cura, eu me deitava, eu ficava até 1 da manhã, 2 da manhã, meditando em todos os versículos que eu falava em sala de aula. De tanto ler, de tanto meditar, de tanto ler, de tanto meditar, ficam verdades indeléveis, não dá para apagar do coração não. Antigamente as máquinas de escrever, tinha aquela máquina de datilografia, quem lembra? Aí, às vezes, aquela fita, a cor não estava vívida, estava um pouco apagada. Aí você voltava e apertava, voltava e apertava, voltava e apertava, voltava e apertava, voltava e apertava. É ou não é? Duas coisas aconteciam. Em primeiro lugar, criava-se um relevo no papel e a tinta era impressa. Ainda que apagasse a tinta, ficava um relevo. É o que vai acontecer no teu coração.
De tanto ler e meditar, ler e meditar, ler e meditar, pode vir o que vier, pode vir pandemia, pode vir o que vier, isso jamais vai estar apagado do teu coração. Estão comigo? Atos capítulo 26, eu quero finalizar com isso. Que tipo de evangelho Paulo pregava? Um evangelho de conformismo? Um evangelho que deixa do jeito que está? Não. Um evangelho que trazia mudança e qualidade de vida. Nesse texto, o Senhor Jesus Cristo aparece a Paulo, se revela a Paulo, o chama para o ministério e ainda diz que tipo de mensagem Paulo deveria pregar. Não qualquer mensagem, uma mensagem que deixa do jeito que está, não. Mas uma mensagem que traz mudança para melhor. Estão comigo? E Paulo está testemunhando. Atos 26, 13 diz: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como pelas quais te aparecerei ainda. Peraí. Jesus Cristo se revelou a Paulo e fez uma agenda divina. Paulo, eu estou aparecendo agora e eu vou aparecer outras vezes. Se você ler o livro de Atos, esporadicamente, de tempos em tempos, Jesus Cristo aparecia a Paulo. Tem uma passagem que Jesus aparece só para dizer uma coisa: fica firme, porque importa que você dê testemunho perante reis e pessoas importantes. Pelo que te apareci e pelas vezes que te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Repita comigo, para. Mais uma vez. O para mostra o objetivo, o propósito. Para lhe abrir os olhos e convertê-los das trevas para, e da potestade de Satanás para, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando eu morei em Ribeirão Preto, pastoreei um tempo lá, eu lembro que em um certo local, um abençoado disse o seguinte: todo dia eu estou me convertendo cada vez mais. Não. Como é teu nome mesmo? Marcos. Vou usar Marcos como exemplo. Tu te converteu com quantos anos? Vamos lá, por aproximação, 20 e poucos anos. Antes, Marcos era 100% do diabo, mas ele se converteu. Aí ficou 95% do diabo e 5% de Deus. Já fez o rema? Então é 50% de Deus e 50% do diabo. Já fez escola de ministros? Então é 95% de Deus e agora 5% do diabo. Não, a conversão é de uma vez por todas. Não é fragmentado, não. O que eu quero que você entenda é que antigamente Satanás era o nosso senhor, e era um senhor perverso. Mas agora mudou o senhorio, mudou o reino e mudou muita coisa. Para que se convertam das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles, diga, remissão de pecados. E herança entre os que são santificados pela fé em mim. Peraí, professor, quer dizer então que eu sou herdeiro? Isso mesmo, se formos analisar vários textos do Novo Testamento, vamos perceber que já existe uma herança disponível para mim e para você. Eu não sei se você já viu a leitura de um testamento, mas um testamento geralmente é uma pessoa, quando antes de morrer, ela prepara o testamento, está perto de partir, prepara o testamento e a leitura do testamento. Para fulano eu deixo isso, para Beltrano eu deixo aquilo, para não sei o que, fulano e tal eu deixo isso, pronto. Mais ou menos assim. Pois fique sabendo que a Bíblia fala sobre uma herança que está disponível para cada um de nós. A herança diz respeito a tudo quanto eu e você venhamos a necessitar. Agora, a gente tem que descobrir em nosso testamento, a fim de que recebam remissão de pecados e herança. Você já é herdeiro de Deus. Você não tem que cantar aquela canção, eu agarro o anjo, eu brigo com o anjo, me dá minha bênção para depois subir. Você já é abençoado. E eu quero só concluir com isso, a palavra remissão. A palavra remissão no grego é áfesis, que significa cancelamento completo, como se a pessoa nunca tivesse devido. O que me entristece é que não estão pregando um evangelho de remissão, estão pregando um evangelho de condenação.
Eu vou ilustrar da seguinte forma. Tanto o parto de Emanuel como o parto de Eduarda, eu assisti o parto de ambos. Eu vi quando os médicos abriram, eu lembro agora, porque foi há poucos dias, menos de 2 meses, o parto de Eduarda, quando aquela bolsa, né, a placenta, aquele líquido, quando cortou, jorrou o líquido amniótico. E tiraram Eduarda. Quando tiraram Eduarda, do lado de fora do centro cirúrgico, tinha 2 policiais da delegacia de capturas para prender aquela criança, porque contra ela tinha uma folha corrida extensa depondo contra ela de crimes que ela cometeu. Uma criança que acaba de nascer tem algum passado depondo contra ela? Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quanto tempo de vida cristã você tem, não sei se você nasceu de novo ontem, mês passado, semana passada, eu só sei de uma coisa, no dia em que você confessou a Cristo como teu Senhor e Salvador, o teu passado parou de existir, você se tornou uma nova criatura, um novo ser, e agora o que você precisa descobrir é o poder da ressurreição, as verdades que Cristo disponibilizou, para que você possa viver em novidade de vida. Infelizmente, não estão pregando um evangelho de remissão. Tem um filme que é contrário a essa verdade. O filme diz, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Tem outro que ainda diz, eu continuo sabendo o que vocês fizeram, pois no mundo espiritual, Deus não sabe o que você fez no passado, porque você é uma nova criatura e você recebeu remissão. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. No grego é criação. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Quando Cristo foi colocado no madeiro, na cruz, ele estava sofrendo pela humanidade e deixando disponível uma vida melhor, uma vida superior. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A salvação que aqui Paulo se refere em Romanos 1,16, não é apenas escaparmos das labaredas do inferno. Graças a Deus que as labaredas do inferno não vão nem lamber nossas pernas. Diga, eu vou subir. Só que a palavra salvação no grego é sozo, fala sobre proteção, provisão, cura, aperfeiçoamento. A palavra salvação resume em si todos os atos e processos redentivos de Deus. A salvação não é somente deixar de ir para o inferno, mas é ter uma vida suprida, guardada, assistida, protegida, é desfrutar de paz, alegria, cura, é tudo aquilo que Cristo disponibilizou para nós. Isso é desfrutar da salvação de Deus. Amém. Você foi abençoado? Amém. Irmãos, o que Cristo deixou disponível para nós é muito mais, e tem muita coisa para descobrir. Eu te estimulo a cada vez mais estudar essas verdades, eu te estimulo a compartilhar essas verdades. Só para eu ter ideia, quem já fez o rema? Pronto. Eu te estimulo, sabe o quê? Dentro do teu poder aquisitivo, tua capacidade, a patrocinar o rema na vida de alguém. Amém. Irmãos, é gratificante você saber que você está fazendo parte da edificação, do crescimento da vida de alguém. Ora a Deus. Deus vai te mostrar quem você vai patrocinar. Amém. Você foi abençoado?